Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com o nosso egresso da antiga Escola Técnica Federal, Marcel Henrique Tonel Soares, que eu me lembro que em 94, exatamente, 30 anos se passaram quando ele começou ali a produzir maquetes e desenhos espetaculares na área de arquitetura, e foi onde abriu as portas para ele, para o mundo do trabalho. Me lembro também que a gente começou a ensinar AutoCAD por meio dele, porque o professor Hipólito, homenagem aqui ao nosso grande mestre, doou um computador, que era o melhor computador que a escola tinha, porque a escola era uma época de máquina de escrever, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente começou na época de máquina de escrever e hoje estamos na era da IA. E o Marcel começou na época da máquina de escrever, começando com o AutoCAD, então a gente tinha duas pessoas importantes nesse processo. O professor Hipólito, que doou um computador, e o professor Rogério Vilaí, que pagava uma bolsa para ele de R$ 50 do bolso dele, para ajudar essa implantação do AutoCAD. Tem que se lembrar isso, tá? A gente passou por toda essa fase, Marcel fez uma trajetória fantástica na sua carreira. Conta para nós, Marcel, o que você vem fazendo hoje e como a IA tem impactado a sua vida? E qual a importância de ter sido egresso na nossa instituição? Valeu! Cara, Josué, puxa, velho, fiquei agora até quase emocionado quando tu falou em 30 anos. Meu Deus, cara, 30 anos da escola técnica. E a tua sinopse foi sensacional. Mas eu quero reforçar um negócio. Era R$ 50 de bolsa e eu podia pegar lanche na conta do Josué. Então eu era um pão com coxinha sempre no café. É, Nossa, realmente eu fiquei agora emocionado com esse tempo todo e essa história. É, então, assim, hoje, né, o que que eu uso de IA? A IA para mim é uma aba aberta dentro do meu navegador. Tentei usar o aplicativo do chatbot, mas ele não funciona tão bem quanto funciona a aba do navegador. Mas o meu uso é praticamente para tudo. Com o trabalho remoto, né, e o trabalho home office, a gente acaba trabalhando muitas vezes sozinho. E às vezes a gente precisa validar alguma ideia ou melhorar algum texto, e com essa questão da comunicação online, às vezes muito, muito por mensagem de texto mesmo, aquela mensagem que quando a gente escreve ela pode ser ou de uma forma irônica, ou, irônica positivamente falando, tá? Para ser descontraída, não irônica. Quando bate do outro lado, ela pode ser que ela não gere o impacto que a gente esperava. E isso pode ser muito ruim, principalmente nos primeiros contatos. Então, eu uso IA para, se eu for escrever um e-mail pela primeira vez, eu redijo o e-mail, coloco ali e peço para ele me ajudar. Pô, o que que essa pessoa vai entender quando ela receber esse e-mail? Ou quando eu preciso procurar algum artigo. Eu até listei aqui. Excel eu uso muito. Eu gosto muito de Excel. Eu já fiz algumas coisas bem legais em Excel. E hoje com a facilidade de IA, ele erra muito em algumas coisinhas, tipo ele teima em me mandar fórmula com vírgula e a ponto e vírgula, mas a gente se dá bem. É importante isso, acho que a gente tem que saber, para tu perguntar, tu tem que minimamente saber um pouco do assunto, né? Porque senão ele vai te dar o balão. É, então eu tenho resumo de livro, às vezes eu tenho um livro que eu quero ler, mas ele é muito extenso ou eu não tenho tempo para isso, eu vou ali, pô, o que tu sabe de tal livro? E ele vai ali e me manda como se fosse um one page, né? Tenho, meu Deus do céu, os assuntos mais diversificados possíveis, assim. Então, para mim, a IA é uma ferramenta do dia, assim. Perfeito, você falou no Excel é ele é muito subestimado, né? Eu lembro que o George, lá na década de 90, fazia milagre, porque ele é uma das poucas pessoas que leu, né, o livro do Excel lá, que a gente tinha à época impresso ainda, né? E ele conseguiu fazer coisas incríveis ali. Marcel, o que que você faz na tua vida hoje, né? Porque Uhum. as pessoas às vezes acham assim, a pessoa se formou técnico em refrigeração e ar-condicionado e ela vai passar a vida toda instalando aparelhos de refrigeração, splits, né? Fala um pouquinho, em linhas Uhum. gerais, como é que foi a sua trajetória, né? Depois que você se formou na nossa instituição. Uhum. Essa semana ainda estava falando para alguém que eu sou muito grato à experiência e o contato que eu tive com os professores, e que o Josué resumiu ali a questão de ter sido bolsista. Para mim, isso foi incrível. Eu reconheço muito a escola técnica pela questão de contato que a gente teve com profissionais de altíssimo gabarito, que eram os professores.
contato com pessoas que já estavam trabalhando, já faziam parte do mercado de trabalho, e como eu vinha de escola particular, eu tinha uma outra realidade, né? E ali foi muito bom. Depois da escola técnica, eu fiz estágio em instalação de ar-condicionado, 2 estágios, inclusive, projeto. Trabalhei muito tempo com coordenação de obras e fui fazer engenharia de produção. Gostei bastante, a questão da engenharia foi legal para mim e sempre eu conecto com o que eu aprendi na escola técnica. Hoje, em 2016, 17, eu sempre falo, né, quando a gente ficou grávido, eu optei por sair do mercado da engenharia e migrar para o processos de redesenho de empresas, né, que é conhecido como transformação digital, embora eu não goste dessa expressão, porque já passei por vários projetos de transformação em empresas e a gente nunca precisou comprar um servidor. O grande problema é a transformação cultural, né? Que é tu conseguir se conectar com as pessoas e reconhecer quais são os pontos de melhoria que tem ali para redesenhar um fluxo de trabalho focado no cliente, sem tanto gargalo. Esse é o trabalho de hoje. Eu trabalho redesenhando empresas. Perfeito. Semana passada você me procurou sobre a construção vamos dizer assim, plugins ou GPTs, né? A gente chama Uhum. de assistente GPT, né? O que você está fazendo para isso? Você conseguiu fazer? Como é que está a tua proficiência nesse tipo de ação hoje? Aquele papo que a gente teve foi muito legal, porque foi como tu falou, em 15, 20 minutos a gente consegue construir um, um colega de trabalho, vou falar assim, né? Por que eu uso um chat GPT e não coloco no Google? Embora os dois, não dá para ser ingênuo e achar que não vai ter viés, porque ele vai ter um pouco de viés, menos do que no Google, e ele é muito objetivo nas respostas, né? Então, o que eu queria construir, né, nesse momento, eu queria criar um chat GPT ou um apoio, né, uma IA, um plugin, para que eu compile dinâmicas de grupo, dinâmicas de exploração de produto, dinâmicas de diagrama de escala, talvez, que ali conecta a causa raiz, porque muitas vezes eu sempre brinco assim, e eu sou um usuário muito ativo no YouTube, né? Então, assim, sempre vai ter alguém que teve tempo para montar um vídeo explicando como fazer a coisa mais absurda que seja, mas vai precisar. O que eu queria fazer aqui, alguém já criou uma dinâmica para fazer o que tu precisa. Só que como a gente tem muita coisa hoje no Google e na internet, muitas vezes fica difícil de conectar e reconhecer, e o que eu estou fazendo é construir uma base de informações para que, putz, eu tenho um problema com um problema X, com essas características aqui. O que tu sugere que eu use para conseguir resolver? Para não ficar no meu viés, né? Porque senão o meu viés vai ser sempre a solução. E aí tem aquela piadinha. Para quem tem um martelo, todo problema é um prego, né? Então é isso. Perfeito. Você costuma usar, obviamente, bem aí o ChatGPT. Quais são aqueles GPTs que você mais te chamaram a atenção até hoje? Assim, você deve ter os seus preferidos. Quais são? É, eu, eu, eu tenho. Eu até vi, né? A gente, quando estava conversando, eu acho que é importante falar isso. O que foi feito, né, para que tu construiu de cálculos de carga térmica ali, eu achei sensacional, porque mesmo que eu tenha saído do mercado a parte da engenharia putz, ela é um bichinho que pica a gente e fica ali azucrinando o resto da vida, né? Eu gostei bastante daquilo que tu fez ali, facilita demais, ele é muito didático e eu acho que esse é um ponto legal. Porque se tu usar o ChatGPT sem os plugins, ele te dá uma resposta. Genérica, né? Ele dá uma resposta genérica, ele te dá uma resposta que, se tu questionar, ontem eu ainda fiz isso, eu estava fazendo uma prova e eu perguntei para ele uma coisa, ele me respondeu, e eu falei, tu tem certeza? E aí ele já pegou outra resposta e já usou a resposta que eu. E ele estava certo. Só que ele não tem. E como ele não tem a base, então ele fica muito. É muito frágil o argumento dele. Mas ele tem. E eu até estava procurando ontem procurar um problema.
técnico no meu carro, assim, tá com barulhinho ali, o que pode ser? Que tu vai no mecânico, o mecânico vai sempre ter o viés dele, né, que, isso aqui é não sei o quê. Então eu tava pegando as opções ali, né? Não, fantástico. Na verdade, assim, os GPTs, esses assistentes ou plugins, né? O bom deles é que você vai colocar o material didático lá dentro, os PDFs, os TXTs, e ele vai responder baseado nesse material. Ele não vai alucinar, porque ele não vai buscar na internet toda e buscar informação não confiável. Então, ele vai pegar informação já validada. Então, essa é a mudança que você customiza o seu processo. E você bem disse, né, que nós podemos ter hoje assistentes pessoais, né? Aliás, no livro A Próxima Onda de Suleiman, né? Mustafa Suleiman, ele coloca bem claramente que em 5 a 10 anos cada ser humano vai ter, cada ser humano, as pessoas poderão ter, né? Eu sei que tem muita desigualdade no mundo, nem todo mundo tem acesso à tecnologia como a gente tem, com internet, 5G, essas coisas todas, né? Mas a tendência é que as pessoas vão poder ter, aquelas que tiverem mais condições, um assistente virtual em tempo integral, customizado para tirar o melhor proveito para nos ajudar em tudo que a gente quiser. Aliás, tem empresas hoje, né, que já estão fazendo aí clones virtuais, né, ou seja, para a pessoa ter ali um avatar. E eu assisti uma entrevista recentemente lá nos Estados Unidos, onde tinha o criador dessa empresa, a repórter no meio e o clone virtual. Sinceramente falando, estava difícil entender quem era o clone naquela situação e ao vivo respondendo perguntas, ou seja, o que mostra que a tecnologia está avançando bastante. Em uma década, o céu é o limite para esse tipo de situação. Porque você pode, quando se diz, não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, será? Será que não? Me lembra muito um aluno que falava sempre assim, será, né? Então a verdade é que a gente tem aí muita coisa evoluindo. A questão do clone virtual, né? Para uma série de motivos, por exemplo, eu estava brincando com meus amigos que em breve poderei ser um jovem professor aposentado, abrir vaga para jovens professores, como eu entrei muito cedo na instituição, e em breve provavelmente eu vou ter o meu clone virtual que vai ficar à disposição na nuvem para qualquer estudante que queira tirar uma dúvida sobre refrigeração, sobre projetos, com o meu clone, sem eu estar presente. Ou seja, eu posso deixar um legado para a instituição como se fosse um monitor. Aliás, eu fui monitor ali vários anos na engenharia para pagar minha faculdade, então eu acho legal você ter um assistente para os estudantes que entenda um pouquinho de refrigeração, um pouquinho de desenho, né, e de tecnologia que pode ajudar as pessoas aí no seu caminho. E só para concluir nossa conversa, você tem reunião daqui a pouco, vou deixar para você fazer considerações finais. Lembrar você, Marcel, que na década de 90 você foi lá e fez uma maquete, que a gente ficou com essa maquete nas aulas de projeto por uma década pelo menos, e ela é muito interessante porque você usou madeira balsa, né? Usou ela em escala 1:50, colocou telhado, tudo isso. E hoje, Marcel, nós temos máquinas de corte a laser, então nossas maquetes hoje são produzidas, obviamente, no AutoCAD, todas as planificações, você vai na máquina de corta laser e monta sem precisar de cola. Você monta a maquete inteirinha só com encaixável. Depois eu mando foto para você. Ou seja, graças a Deus a nossa instituição veio evoluindo um pouquinho também. Tuas considerações finais e um recado para os nossos estudantes do IFES, se você puder. Eu tenho uma maquete ainda, Josué. Uma delas eu tenho lá em casa ainda, ela tá dentro do aquário, assim, que é aquela de 2 andares. E depois... Mas o recado que eu posso dar, assim, é como eu falei no começo, eu sou extremamente grato ter passado na escola técnica. Eu sempre falei que eu quero muito que a minha filha estude na escola técnica, porque eu reconheço o tamanho que é essa instituição, o quanto ela representa o compromisso dos professores em, de fato, ter uma solução que está muito conectada com o mercado. E isso é uma coisa que, para mim, faz muito sentido, porque muitas vezes as coisas são muito antigas e a velocidade que a gente está evoluindo é muito rápido. Há 2 anos não se conhecia ChatGPT. Eu estava lembrando, enquanto o José falava agora, de ter um clone do filme, se eu não me engano, é Academia de Gênios, aonde o professor estava falando e aí um aluno foi e botou um gravador na sala. Daqui a pouco ele botou o gravador e só tinha um CDF que foi em todas as aulas. Quando ele chegou num dia, só tinha gravador, o professor botou um gravador e só ele estava ouvindo o gravador. Então, a gente precisa conseguir acompanhar e conectar essa experiência dos professores e o que a escola técnica, é que para mim a escola técnica ainda não é no meu IFSC, mas o que ela representa e o que ela pode entregar para que a gente se mantenha atualizado no mercado e competitivo. Fantástico. É isso. Fantástico, Marcel. Muito obrigado aí pela gentileza de conceder o seu tempo para essa conversa bem rápida. Ontem eu estava lembrando também de você porque
eu estou testando agora realidade aumentada, né? Então é usado muito hoje para arquitetura, né? Então você pode, com o teu celular, você visualizar realmente de maneira diferente, né? Um projeto, navegar pela casa. Então tá aí algo que pouco a gente trabalha ainda na escola técnica, no Instituto Federal, né? Vamos dizer assim, também sou da antiga escola técnica, passei por Cefet, ainda tenho isso no coração, como essa instituição, né? Que tem vocação para transformar a vida das pessoas por meio de uma profissão. E você é um exemplo, um grande aluno, né, um grande profissional que eu tenho a satisfação de ter aí como amigo de tanto tempo e colega de trabalho, tanto tempo já formado. Aliás, tá aí, né, uma boa ação, né, a gente começar a conversar com nossos egressos, inclusive para planejamento futuro, já que o mundo está mudando muito rápido e a nossa escola, a nossa instituição tem que se reinventar para estar para poder fazer frente aí aos desafios da nossa sociedade tecnológica, né? Muito obrigado, Marcel. Seja Valeu, feliz aí, boa semana para você. Agradecemos muito aí tua contribuição para a nossa instituição, para essa reflexão breve aí, tá bom? Valeu, Zé. Muito obrigado pela oportunidade, cara. Eu tô sempre à disposição da escola. Muito obrigado, valeu. É isso, Marcel. Parei de gravar aqui.